quantos são os casos de corrupção que se desenrolaram, indícios e processos e destituições e perda de mandatos e renúncia de mandatos e etc. Portanto, ocorreram nos últimos 3 anos, 4, portanto, no Poder Judicial, né, envolvendo altas figuras, portanto, deste órgão. Não vou falar da Assembleia Nacional, não está tão apodrecida em termos de corrupção como o Poder Legislativo, ou seja, como o Poder Executivo e o Poder Judicial, mas, portanto, estamos muito mal. E a nossa posição, apesar de algum acréscimo neste ranking da Transparência Internacional, espelha mesmo isto. Espelha isso também porquê? E porquê que notou-se alguma pontuação? Esta pontuação decorre fundamentalmente das manifestações de intenções do Estado angolano. Como sabemos que em matéria de legislação para o combate à corrupção, nós avançamos um bocadinho. Produzimos leis que balizarão o combate tanto à corrupção. Do ponto de vista da narrativa, apesar de que trata-se de uma narrativa alheia, porque a narrativa do combate à corrupção não é típica do MPLA. O MPLA é a organização política do país que menos falou de combate à corrupção desde a sua, portanto, a sua ascensão ao poder político do Estado em 1975. O presidente João Lourenço sequestrou uma narrativa política de combate à corrupção que os partidos políticos na oposição e a sociedade civil angolana andaram a pregoar durante muito tempo. Isso custou vida dos melhores quadros deste país. Palanga, então, vimos a morte de Ricardo de Melo, de Mfulumpinga Lando Vitor, do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, Dr. Palanga concorda então que desde que João Lourenço, etc. Dr. Palanga concorda que desde que João Lourenço tomou o poder, alguma coisa se fez no capítulo da corrupção? Bom, por mais que tenha usurpado, alguma coisa se fez? Não, o MPLA foi impelido pelo contexto político atual, portanto, seja interno, seja conjuntura internacional, a abraçar uma luta que não é parte da sua gênese. A luta contra a corrupção não é parte da gênese do MPLA. No dia que operacionalizarmos com verdade, com rigor, o combate à corrupção, o MPLA terá menos de 24 horas no poder. Nem haverá necessidade de avançarmos para a realização de eleições. Muito bem. Ok? Portanto, Dr. Palanga, sim. Obrigada. Vou ter de cortá-lo, Muito porque bem. senão não vamos mesmo honrar com o compromisso de... Não vamos conseguir analisar todos os assuntos, não vamos chegar ou alcançar o nosso objetivo. Dr. Ndondazinga, muito rapidamente, como é que olha para estes números? Estamos ou não a dar um salto em relação à luta à corrupção? Os vários processos, repito, abertos pela PGR contra altas figuras demonstram um cenário de luta à corrupção? Ser mesmo telegráfico para melhor fazermos uma gestão do tempo muito efêmero que falta. Em princípio, devo dizer que aquela organização não governamental lançou os dados com base ao discurso político, ao discurso oficial. E também baseou-se nessa propalada recuperação de ativos e pronto. É com base nisso que foram buscando dados de melhoria, naturalmente, dos lugares, conforme o Dr. Salucha acabou de explicar de forma detalhada e acertada. O que se deve dizer aqui, a luta, o combate à corrupção é aquilo que o Dr. Palanca disse. É apenas um show-off da parte do MPLA, porque não é a vontade do MPLA combater-se. O combate à corrupção é combater o próprio MPLA. É fazer um combate interno, endógeno, que acaba com o MPLA. Na seriedade é isso. Porque se se fizer um combate à corrupção séria, aturada, irrealista,
o MPLA não será mais poder. Esta é a verdade. Agora, no que tange os processos que estão a acontecer neste país, são seletivos. Nós já temos dito aqui várias vezes e em várias ocasiões que o combate à corrupção em Angola é meramente seletivo. É seletivo se tivermos em conta uma série de personalidades que foram citadas, que hoje em dia nada avança. A começar pelo o antigo vice-presidente, Emanuel Vicente, o doutor, o que foi diretor da Rádio Nacional, depois passou para assessor de imprensa, Rablage e tantos outros. Portanto, é para ver, o Gino Carneiro já não se fala. Portanto, isso aí é um show-off para inglês ver. Eu não entro, não navego neste maré, nesta condição. Muito sério bem. Que sou, eu não considero que o MPLA esteja a fazer combate à corrupção contra si próprio para se erradicar, para se extinguir. Porque isto é uma extinção automática. Obrigado. E eu queria fazer um reparo ao doutor Salusi, na sua abordagem. Eu não sei, deve ter sido um lapso da sua parte, quando falou em inexistência da impunidade. Inexistência da impunidade ou existência da impunidade que ocorre no país? Muito bem, muito bem. Falou em inexistência, eu vi, então o doutor Salute já está a navegar contra a maré. Pronto. Obrigado pelo reparo. Agora, doutor Cicato, muito rapidamente, por que estaria o MPLA a fazer, se assim podemos dizer, uma novela em relação ao combate à corrupção? Algum interesse? Eu não falaria do MPLA, eu falaria avaliaria a transparência, que chama isso? International Transparency, acho que é isso, né? Transparência internacional. Pronto, esta é uma avaliação de uma organização não governamental. Portanto, vale o que vale. Tem seus critérios, utilizou os seus métodos. Poderíamos estar aqui a avaliar, por exemplo, um relatório apresentado por uma universidade angolana também. Poderíamos avaliar um estudo apresentado por um especialista angolano ou de estrangeiro. Portanto, o que temos que perceber é exatamente isso. As instituições definem os seus critérios, essas organizações definem os seus critérios e fazem a avaliação. Portanto, é no âmbito dessas avaliações que eles depois apresentam o resultado. Tá, claro, o resultado pode estar aquém daquilo que nós expectamos, pode se aproximar um pouco da realidade. Estas avaliações são como as sondagens. Portanto, nem sempre são concretas, mas podem então ser indicadores determinados. Isso até pode ser um passo para se fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre a realidade concreta do combate à corrupção em Angola. Talvez eu analisaria neste sentido sobre a corrupção, o combate à corrupção. Já falamos variadíssimas vezes, e os angolanos de olhos limpos, sem utilizar óculos, sabem perfeitamente quem é corrupto e quem não é. O bom do nosso quintal, sabe qual é? É pequeno. Todos nos conhecemos e, portanto, nós sabemos quem é filho de quem. Aqui em Angola é uma coisa interessante. Se vier aqui um estrangeiro, nós amanhã já saberemos, até no comportamento, saberemos que esse não é nosso. E, portanto, nós também conhecemos os nossos corruptos. Sabemos se o nosso corrupto viajou para Malange, ou foi para Lunda Sul, ou foi para o Ambo. Portanto, sabemos perfeitamente. O que é importante aqui é valorizar esses trabalhos, tanto da International Transparency, que foi um trabalho dos especialistas também. Eu digo-lhe isto porque nós estamos virados a um pouco desse trabalho, nós a nível do Centro de Debates e Estudos Acadêmicos. São trabalhos muito aturados, hein? Que levam muito tempo, às vezes sem recursos suficientes, e as próprias fontes também fogem, às vezes fazem-se essas avaliações e Claudio Meira, sem entrar assim mesmo para reduzir. Vocês, os jornalistas, às vezes pensam que são os únicos que têm dificuldade de fontes. Nós também às vezes temos essa dificuldade, mas em suma, para resumir, é apenas para dizer que, portanto, o que se pode ser também um alerta ao governo angolano, que
se está a pontuar, se está a reconhecer, se as organizações internacionais também começam a reconhecer. Portanto, há esta necessidade de um incentivo também de se poder trabalhar para que amanhã estejamos em posições muito mais elevadas em relação ao combate à corrupção. Muito bem. Obrigada, Dr. Cicato. 14h33, avançamos para o terceiro tema, tem a ver com a construção da nova sede do Ministério das Finanças, que poderá engolir dos cofres públicos 164 milhões de dólares. O Ministério das Finanças prepara-se para gastar este ano 134,6 mil milhões de kwanzas, o que equivale a 164 milhões de dólares norte-americanos na construção da sua nova sede. O plano anual de contratação submetido pelo MinFin no portal de compras públicas está prevista a despesa e o concurso limitado por prévia qualificação, procedimento de contratação pública para que qualquer interessado possa participar como candidato. Há quem diga que a quantia é muito elevada, tendo em conta o cenário socioeconómico do país. Mas também, verdade seja dita, não estamos a falar de uma instituição qualquer, estamos a falar da sede do Ministério das Finanças. Vamos começar pelo Dr. Saluce. Dr. Saluce, esta questão é extensível aos demais. Bom, são 164 milhões de dólares. É muito dinheiro. Do ponto de vista da compreensão da ação governativa, que deve, claro, ter em conta do ponto de vista daquilo que são as decisões tomadas à luz, claro, da ciência política, há sempre a necessidade de se pautar por decisões que sejam racionais, o máximo que possível. Claro, uma decisão racional é aquela que tem em vista as prioridades do Estado. O que é prioritário para um Estado? Não estou a dizer que erguer, claro, uma infraestrutura que visa garantir ou conferir maior dignidade na ação dos nossos irmãos, claro, que estão afetos ao Ministério das Finanças, não seja, claro, necessária. É efetivamente, mas é importante que a ação governativa vise sempre o prioritário. E o prioritário, claro, para nós é fome. E até onde nós sabemos, o Ministério das Finanças já tem uma sede, e até uma sede que terá levado muitos anos para a sua conclusão, que fica aí, portanto, se não estiver errado, nas imediações da Mutamba. É uma sede que levou anos a ser construída e, claro, que também já derrapou milhões e milhões de dólares do Estado angolano, e volta e meia dizem-nos que vão erguer uma nova sede, quando, claro, do ponto de vista da realidade socioeconômica e política, parece-nos prioridade serem outras coisas. Prioridade para nós é efetivamente a outras fome. Coisas como a fome que não é relativa, é objetiva. Quando alguém está com fome, não pensa se sente fome, só diz estou com fome, sinto fome. Não vai aqui adjetivar a fome, se é ou não real. A fome é objetiva, é real, e para nós, claro, é uma prioridade como solução governativa. E, claro, eu procurei tentar compreender um pouco essa questão lendo Expansão e o Novo Jornal, mas não pareceu muita coisa. O que eu devo dizer é que, à luz da compreensão da ação governativa, pensamos nós a ser verdade, portanto, não ter sido a melhor opção, e que existem prioridades à luz da nossa realidade econômica e social, e que devem visar efetivamente o tecido humano, visar os angolanos, o conferir, claro, aquilo que são os fins do Estado, a tradução do bem-estar como, claro, o objetivo principal da existência do Estado. O Estado deve existir para conferir e garantir condições que visam a melhoria da condição de vida do cidadão, que visa efetivamente conferir bem-estar aos cidadãos. Agora, num país com uma realidade econômica que até a agência Fitch já disse que este ano nós provavelmente vamos ter um crescimento na ordem de 0,9%, que não é muita coisa, significa que há que fazer juízos mais racionais sobre
quais vão ser, do ponto de vista de políticas públicas, as ações, as atividades do Estado. E elas, no nosso entender, devem, claro, ter como alcance inicial a melhoria das condições dos angolanos, a garantia do bem-estar dos angolanos. O Ministério das Finanças já tem uma sede, tem uma estrutura e portanto, não é compreensível que se venha a gastar mais, e de certeza vai ser por via de crédito, pelo que estamos a tentar compreender, 164 milhões de dólares, quando efetivamente há problemas enormes que devem ser resolvidos para acudir, claro, os maiores dilemas que os cidadãos vivem com eles, que têm que ver essencialmente com o que vão comer, o que vão jantar, o que vão tomar para o pequeno almoço. Eu não sei se até chegam a fazer esse juízo à luz das dificuldades econômicas, se ainda pensa-se no pequeno almoço. Há famílias que efetivamente só olham já para o almoço e umas até só para o jantar. E portanto, nós não compreendemos que, à luz das políticas públicas, portanto, se faça um juízo igual que visa preterir prioridades do ponto de vista da ação governativa. Muito bem. Doutor Agostinho Cicato, será que este valor está previsto no Orçamento Geral do Estado? Não li nada disso. Espero que os deputados tenham... Por acaso não prestei atenção ao Orçamento Geral do Estado, mas o que é importante aqui sobre esse assunto, e porque temos pouco a falar a respeito, exatamente, são as prioridades. Medidas são importantes. Hoje temos que ver o que é necessário. E o governo precisa também se autopopar até do ponto de vista de imagem. Nessa altura estamos a falar do Ministério das Finanças, que todos os meses diz aos angolanos: olha, apertem o cinto, as finanças estão difíceis, vamos fazer o esforço. O nosso governo só faz o esforço, né? Vamos fazer o esforço para ver se conseguimos. É o mesmo Ministério que está a vir: olha, apertem os cintos, eu quero construir uma imponente estrutura para mim e, portanto, quero ficar bem. É melhor, isto até não ajuda para a governação. A Manavera deve estar a me ouvir e eu quero me dirigir a ela. Nessa altura, para o bem dela e do tio João. O tio João é o nosso presidente. Eu trato assim, me percebam, porque eu vivo em Angola e em Angola nós tratamos assim. O tio João é o presidente e a Manavera é a nossa mais nova ministra das Finanças. Não é oportuno. O momento é inapropriado para os gastos desta natureza. Eu entendo que a construção de um edifício do Ministério das Finanças é necessário, tanto às vezes para criar também maiores condições, trabalhos e tanto mais. Isto é útil, é importante, todos nós precisamos. Mas também façam-nos o favor de nos apresentar um relatório de quanto é que se gastou naquele edifício, naquele edifício que só tem lá vidros. Há quem nunca entrou naquele edifício, né? Até dá medo entrar naquele edifício. Estou a dizer dá medo, pergunta quem está no Caimbambo se já entrou naquele edifício. Também é angolano, contribui. E portanto, eu até quando ouvi isto, disse: olha, eu vou mesmo levar a minha pequena empresa, vou candidatar também aquela. Para quem sabe, amanhã também vem um milionário. Isso é interessante. Mas um pouco de brincadeira. Seriamente falando, nesta altura não é prioridade. Portanto, eu acho que cada angolano, até a Manavera concordará comigo, que não é prioritário nesta altura a construção daquele edifício com o dinheiro que se quer gastar. Muito Ou bem. Pode ser prioritário, mas que sejam os privados aí a financiar. Doutor Cicato, vamos ficar com estas suas últimas palavras. Doutor Palanga, muito rapidamente, o que é que pensa sobre este assunto? Bom, o que é que eu penso sobre este assunto? Eu penso que o governo continua fiel à sua postura despesista e desordeira no que a opção de políticas públicas diz respeito. O Ministério das Finanças, por ser a sucursal, na minha forma de ver, por onde passam os bilhões do nosso povo,
que caem no saco azul é das mais imorais instituições que este país tem. E canalizar 164 milhões de dólares para esta instituição, no sentido de melhorar as condições só de infraestrutura, eu penso que o país está a fazer uso do dinheiro do nosso martirizado povo para financiar, para promover, para potenciar e para glorificar a imoralidade financeira que caracteriza aquela instituição. 164 milhões de dólares em países sérios é dinheiro para comprar fortaleza, não é verdade? Não para adornar uma instituição que não cumpre o papel a que é chamado, efetivamente. Pelo que a Mana Vera não é culpada. De modos a concluirmos, contudo não é o... Mas rapidamente, por favor. Portanto, a senhora Vera não é culpada, não é verdade? Portanto, o principal culpado, portanto, desta besteira governativa, passa a expressão, é o senhor João Manuel Gonçalves Lourenço. Contudo, não concorda que se gaste este valor para a construção das instalações e presidente do MPLA cumulativamente. Não concorda que sejam gastos estes valores? Não concordo, desencorajo e se pudéssemos teríamos juntado sinergias no sentido de impedirmos que tamanha soma financeira fosse canalizada para aquela instituição. O país tem outras prioridades. Funcionários públicos não têm 3 refeições dias. Portanto, os trabalhadores estão votados na indigência. Os empresários não têm financiamento. A agricultura é completamente abandalhada. A água que o nosso povo toma não é potável. Portanto, canalizar esta soma milionária para uma instituição daquela que nem precisa mais de adorno, para além do que já tem, porque se for a visitar hoje a atual instalação, portanto, onde está a funcionar o Ministério das Finanças, tenho dúvidas se aquele espaço não é mais adornado e mais luxuoso do que muitos palácios presidenciais onde funcionam presidentes africanos. Muito obrigado. Muito bem, obrigado a nós. Dr. Ndondazinga, em um minutinho, concorda ou não que seja gastado este valor? Vou utilizar mesmo um minutinho ou menos dele, ou menos de um minuto. Laconicamente eu devo dizer o seguinte, a apresentar apenas um conselho, né? Eu vou dar um conselho ao chefe do executivo angolano, o titular do poder executivo, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, que use a política de austeridade. Serem racionais em termos do uso do erário público. Conforme os outros que me precederam já aqui disseram, o Estado deve identificar prioridades e canalizar os fundos para as prioridades. Prioridades de quem? Prioridades do povo. Aquilo que apareça como necessidade premente para as populações é ali que se deve canalizar. E eles têm estado aqui a divulgar a necessidade da diversificação da economia. A necessidade de potenciar a agricultura, optimizar as ações a nível da agricultura para erradicar a fome. É ali que se deve canalizar os maiores fundos, com créditos bonificados para os angolanos terem possibilidade de produzir alimentos para erradicar a fome. E assim, não custa nada. Delinear isso e colocar na prática de forma pragmática e automaticamente teremos os resultados desejosos ou resultados que todos nós, que se prezem, que todos nós pretendemos para Angola. Muito obrigado. Embora com a sua pressão, minha filha Claudimé, eu gostaria também de dizer que aquele edifício foi recentemente restaurado, reabilitado há dias. Isso é esbanjar dinheiro desnecessariamente. O porquê? Se eles vêm com um discurso de austeridade,
os funcionários estão a aumentar pura e simplesmente 5% e querem despoletar uma greve. Mas não está a ver? Isso é um paradoxo. Eu não entendo este país. Eu não entendo que se as pessoas têm mentes para poder terem raciocínio humano ou como. Pensam com os pés ou pensam com a cabeça mesmo? Vem aqui nariz ou vem ali o horizonte? Eu não entendo. Não entendo. Obrigada, Dr. Ndondazinga. Vamos passar para o último tema e pronto, vamos agora falar sobre um assunto que movimenta multidões e emociona corações. Estamos a falar de desporto. Angola caiu nos quartos de final do CAN na Costa do Marfim diante da Nigéria. Angola jogou na passada sexta-feira contra a Nigéria, partida a contar para os quartos de final. Angolanos e nigerianos já se tinham defrontado por 8 vezes com resultados equilibrados, mas desta vez a seleção angolana caiu diante das Super Águias com mais de 3 títulos continentais, com um resultado de 1-0. Apesar disso, importa referir que nunca antes, pelo menos desde 2006, Palancas Negras alcançaram este feito, passar para os oitavos de final em primeiro lugar no grupo do qual faz parte. Perante este inédito, muitas são as instituições financeiras e não só que disponibilizaram prémios aliciantes, o Banco Bay com 5 milhões de kwanzas, Banco Kev 8 milhões de kwanzas, Unitel iPhones 15 com um ano de carregamento, ainda a administração municipal de Viana, que prometeu, neste caso tinha prometido dar terrenos aos bravos rapazes caso vencessem a Nigéria. Bem, os resultados, se calhar vamos começar pelo Dr. Cicato, está neste momento a sorrir, vamos já procurar saber porquê, mas o que eu vou perguntar tem a ver exatamente com os prémios. Quais são os fatores, Dr. Cicato, que contribuíram para a derrota da Seleção Nacional? Fala-se muito dos prémios prometidos, até que ponto terá servido isso de motivação ou distração? 2 fatores. Primeiro, falta feitiço. Segundo. Mas quando diz que faltou feitiço, está a admitir que os nigerianos... Sim, mas você vive em África. Nós às vezes andamos a ludibriar aqui as nossas metas. Mas a Nigéria é uma das melhores seleções da África. Muito melhor. E o feitiço também é melhor. Na Nigéria, vou lhe dar um exemplo. Quando o presidente Goodluck Jonathan tomou posse, a Nigéria chamou os 12 melhores feiticeiros para a entronização do presidente. E, portanto, nós os colonizados pelos portugueses, temos no feitiço como uma maldade, portanto, como um ato de obscurantismo. Portanto, o feitiço na sua essência entre os africanos não é este. É um pouco mais abrangente do que se conhece. E, portanto, os outros praticam até esse feitiço como ciência. E notamos claramente que, nesta altura, me desculpem os que acreditam nas outras, mas faltou feitiço. Um pouco de feitiço às vezes é necessário. Como eu tenho dito sempre, quando o feitiço desapareceu, até nas nossas casas, até nas nossas famílias, o respeito desapareceu nas famílias. Nada as teve a crianças ver estão com a a falar com os tática pais. Portanto, nada teve a ver com a qualidade dos atletas da Nigéria. Do outro lado, não, tem a ver com a capacidade. Os nigerianos jogaram, de facto, assim como os nigerianos jogaram, como nós jogamos. Exatamente. Nós, os angolanos, jogamos no último jogo, portanto, antes da Nigéria, não sei qual. Com a Namíbia, contra a Namíbia. Com a Namíbia. Os nigerianos jogaram tal como os angolanos jogaram no jogo com a Namíbia. Talvez naquele dia tivéssemos um pouco mais de feitiço. Agora, alguma coisa foi mal. Para mim, o que derrotou Angola foi uma questão psicológica. O que é que acontece? Os emocionados de Angola, esses tios aí das Unités, dos bancos e não sei lá o quê, portanto, emocionados mesmo, que até para mim, esses sim devia se indiciar. Um processo de crime contra os indivíduos. Porque a seleção estava bem. A seleção foi para o CAN com empréstimos. Então esses senhores têm esse tanto dinheiro, não deram por quê?
Se calhar porque não tinham conhecimento da situação. Vivem onde? Não lhes foi reportado. Mas eles não vivem nesse país. Se calhar, pronto, sendo depois de terem vindo, depois de terem aparecido muitas ofertas. Aqui tem a FAF. E portanto, sabe digo que a PGR tinha de entrar por quê? Porque a FAF é uma instituição, os meninos que foram jogar, enfim, fazem parte dessa instituição. Ficou até mal na fotografia. Exato. Um mais velho mesmo telefonar para um e lhe valeu aquela resposta daquele menino ali que lhe disse mesmo, quem te deu o meu número? O Gilberto, o Gibelé. Tem a falta de respeito ao miúdo mesmo. Ligar para mim a esta hora, um gajo já acabou de jogar, quer perturbar o outro por quê? Depois agora porque faltou respeito com respeito ao mais velho, não. Os meninos, e o menino mostrou claramente que aquele é o sistema de educação que eles estão a dar, é claramente aquilo. E, portanto, mais do que olhar para o rapaz como tendo faltado com respeito, era necessário olhar para quem telefonou para o indivíduo. E, portanto, a responsabilidade era para aquele indivíduo. Esses senhores falharam, fizeram Angola gerou ansiedade. Sim. Gerou ansiedade. Prometeu-se, fez-se Angola jogar acima do dinheiro. Os jogadores jogaram assim, olhando para o dinheiro, olhando para o... Esqueceu-se o tal conceito patriótico. E, portanto, este é um. O outro lado, os que foram passear também. Até ficou mal. Isso ficou mal para o país. Os meus amigos que têm 800 mil, que era o tal valor por bilhete de passagem. O valor por bilhete de passagem. Depois vi até um vídeo onde no próprio avião estavam a anunciar já 50 euros para cada um ir gastar. Ficou muito mal. Aquele dinheiro poderia se utilizar para alugar aviões, para as claques. Portanto, ficamos mal na foto aí. Eles fizeram perder a seleção. Mas estão de parabéns os jogadores, jogaram perfeitamente, só aumentaram esses tios aí emocionados, os profetas e companhia, só aumentaram no meu estresse, porque a única seleção que eu tenho na vida, a única coisa que eu apoio é a seleção angolana. E, portanto, agora já não tenho mais. Dr. Saluce, que lições podemos tirar? Estes resultados são obra do acaso ou resultaram de um trabalho muito bem feito? Não, eu penso que de forma muito prática os resultados não são nada obras do acaso. Claro, primeiro a partida é preciso ter em conta que a Nigéria é uma seleção muito mais experimentada em relação à nossa, tem um percurso histórico melhor em relação à nossa, até já foi vencedora do próprio CAN por mais do que 2 vezes, concretamente 3. Tem, claro, na sua estrutura sempre teve jogadores de alta performance ao nível dos maiores clubes da Europa, coisa que nós nunca tivemos. Portanto, eu penso que o que aconteceu é que nós não conseguimos dosear o nosso nível de expectativas. É claro que numa competição como aquela é preciso acreditar, é preciso ter esperança, mas é óbvio que nós, à partida, nos apercebemos que a seleção foi lá à sua própria sorte, sem a criação de condições mínimas possíveis para que, claro, tivessem maior rendimento, para que tivessem o melhor e, claro, fossem de cabeça erguida no campo. Mas, claro, isso não atrapalhou em nada. Daí é que nós fizemos história na medida em que fomos o primeiro do grupo. Foi a primeira vez, claro. Isso, claro, demonstrou que os nossos jogadores estavam a jogar por Angola. E é óbvio que nós se calhar teremos cometido pelo facto de elevarmos em demasia a nossa expectativa. Mas, doutor Saluce, a Argélia, Camarões, também tidas como grandes seleções africanas, caíram logo na primeira fase, então se calhar... São grandes do ponto de vista de nome, né? Se olhares para a estrutura atual, já não são as seleções que sempre foram, né? Com grandes figuras ao nível do plantel, com jogadores brilhantes ao nível dos maiores campeonatos da Europa, já não é. Do ponto de vista, claro, histórico, são das melhores seleções, mas nós vimos neste CAN que não se apresentaram na melhor performance e, claro, a consequência foi terem saído muito antes. Agora, é claro, nós próprios ouvimos do presidente da FAF, Arthur de Almeida, que, portanto, foram abandonados, não tiveram condições. Volta e meia apareceram iluminados que entenderam que deveriam ajudar, claro, no calor da emoção. Até o próprio chefe de Estado
não sabia nada de Angola na fase de grupos, por exemplo. O presidente só se apercebeu que Angola estava no CAN só na fase dos oitavos. Lembro-me de ter feito aqui uma crítica. Eu fiz uma crítica pelo facto do Presidente da República se ter manifestado muito, ter se pronunciado. Sim, durante a fase de grupo, nós não lemos nada absolutamente a respeito do Presidente da República. Mas quando percebeu que afinal os miúdos, em nome de Angola, por Angola, pelos angolanos e pela fome que graças aos angolanos, como disse o capitão Fred, que vale a pena lutar e dar uma alegria com vitórias, porque às vezes os angolanos com a vitória vão à cama entusiasmados e depois esquecem a fome, é um alívio, é interessante, e eu acredito que eles jogaram por isso, eles jogaram por isso, estão de parabéns, com certeza. Perdemos, mas caímos de cabeça erguida. É uma vergonha, até o presidente ontem se pronunciou que vamos trabalhar para que o próximo CAN seja de Angola. É vergonhoso, isso aí, eu acho que até nem devia se pronunciar, porque os dados que temos é que há problemas de falta de condições, há problema de pagamento de salário em atraso, por exemplo. O treinador está, claro, nas vias de abandonar ou já terá abandonado, provavelmente. Por quê? Porque não existem condições. E o presidente, no calor das emoções, do facto de Angola ter feito história, diz que não, vamos trabalhar. Se não se trabalhou agora, vai se trabalhar para os outros. Portanto, eu acho que estivemos mal enquanto estrutura, enquanto instituição. É possível, claro, talvez, vamos ter fé, esperança que João Lourenço, mas não sei se até lá ainda venha a ser presidente de Angola. Isso tem 3 anos. Pronto, vamos passar já a palavra ao Dr. Ndondazinga. Dr. Ndondazinga, Ndong de Daniel, um antigo atleta profissional, exatamente, um antigo internacional angolano, disse que o futebol angolano é uma mentira e que é vergonhoso este cenário pelo qual passaram os nossos palancas negras, que foram ao CAN 2023 na Costa do Marfim sem quaisquer apoios. O que eu lhe vou perguntar é, primeiro, sobre estas declarações do antigo internacional angolano, o que é que tem a dizer? Segundo, foi a primeira vez, depois de muito tempo, que se viu ou que notamos que os angolanos estavam realmente unidos a puxar pela seleção. Nunca se viu tanta gente preocupada com o bom desempenho da seleção, pelo menos neste último jogo diante da Nigéria, como vimos na sexta-feira. Verdade, concorda? Efetivamente, é isso mesmo. Começando pelas declarações de Ndong de Daniel, meu xará, devo dizer que ele exteriorizou aquilo que é a realidade. Porque Ndong conhece os meandros do futebol angolano. Por favor, em 2 minutinhos, porque já são 15 horas, já estamos além do tempo. Sim. Diga, efetivamente, ele conhece os meandros do futebol angolano, por isso ele exteriorizou isso. Dizer que eu aumento de forma superlativa o termo do Ndong, eu digo mesmo, é uma quimera. É uma quimera porque dizem uma coisa e fazem outra. Não existem condições. O Estado angolano não cria as condições para potenciar a ação desses bravos angolanos. Portanto, e voltando para a questão da unidade, a volta do desporto, efetivamente o desporto rei, o futebol, é um fator de unidade. Aliás, todos nós produzimos declarações, mensagens de felicitações, porque a rapaziada esteve bem. Foram progredindo de forma, como posso dizer, melhor, positiva. Permita-me que eu faça mesmo, que eu redunde nessa expressão e dizer que o Pedro Gonçalves esteve muito bem, fez um trabalho brilhante. Nós não estamos, em termos graduais, a seleção a capacitar-se da melhor forma. Se tivesse havido apoios, eles iriam muito longe. E aquilo que o Dr. Cicato disse, acertadamente, houve muita ansiedade. Exatamente. Depois atrapalharam a rapaziada e deu no que deu. Portanto, no futuro é melhor que o Estado angolano assume as suas responsabilidades. Obrigada, Dr. Ndondazinga. Assuma, melhor dito, as suas responsabilidades. Assim que está certo. Obrigada por corrigir.
Doutor Domingos, para finalizarmos, Pedro Gonçalves, selecionador angolano, diz ter saído do CAN com um sentimento de missão cumprida. Podemos dizer que sim, que os bravos rapazes deram o seu melhor, representaram muito bem os angolanos, independentemente do resultado diante da Nigéria? Absolutamente. Este foi efetivamente aquilo que tem sido dito o CAN das surpresas, né? Porque vimos grandes a caírem na fase embrionária do campeonato. Mas Angola avançou para este CAN com algumas vantagens competitivas decorrentes de determinados fatores. O primeiro grande fator tem a ver com o facto de as seleções reformarem-se às portas do Mundial, né? As seleções africanas, aquelas habituadas a representar o continente, portanto, nas Copas do Mundo, estavam a reformar-se, portanto, e há alguma inexperiência de alguns, portanto, atletas que foram lançados, pesou favoravelmente também para avançarmos para as fases que avançamos. O outro fator me parece ter a ver com o facto de quer o Gelson Dallas, quer o Mabululu estarem, portanto, nos bons momentos das suas carreiras. O Mabululu é o grande artilheiro, portanto, do campeonato onde está aqui nos Magrebes, e também o Gelson Dallas tem feito boas prestações lá onde milita como profissional. Nós, até a fase aonde chegamos, éramos apontados como a seleção como das seleções com melhores finalizações. Levamos também um plantel jovem, um plantel muito focado e determinado a avançar efetivamente de fase, né? Sentiu-se alguma consistência do ponto de vista de estabilidade psicoemocional do conjunto que representou o país na seleção. Até que determinados setores bem identificados da nossa sociedade, tal como disse o companheiro Cicato, neste quintal que é pequeno todos nos conhecemos, sabíamos que estes viriam a dado momento, portanto, deste percurso que Angola estava muito bem a fazer no CAN, e entenderam não só politizar, mas sobretudo mercantilizar o bom desempenho da seleção nacional. Vimos invasões de políticos e empresários no balneário, e para quem é amante de futebol, como eu, para terminar, mesmo a terminar, o balneário é um local de recolhimento e introspecção dos atletas. Ficou muito evidente, sobretudo no telefonema que o capitão da seleção, Fred, recebeu de um dirigente deste país, do setor bancário, ficou muito evidente que aquilo foi encenado. O Fred foi orientado a ser filmado e naquela hora receber o telefonema. Até a forma como reagiu pareceu ser instrução. E aquela instrução não veio de nenhum técnico desportivo. Aquela instrução veio mesmo de orientações claramente políticas. E ficou mal. A partir daí, com essas febres dos gibelismos e tudo mais, a seleção começou a verificar instabilidade psicoemocional que pesou negativamente sobre as prestações subsequentes. Até a seleção da Nigéria, para quem prestou atenção na segunda parte do jogo Angola-Nigéria, a seleção nigeriana estava efetivamente ao nosso alcance. Exatamente. Faltava um bocadinho mais. A defesa recuou. Colocar uma gigante nigeriana, exatamente, com o plantel de luxo que tem, a jogar na defensiva por cerca de 38 minutos, isto não é para qualquer seleção. Portanto, Angola conseguiu este feito, a nossa seleção está de parabéns, mas infelizmente este não é um país
que olha para o desporto com os olhos de ver, e falo por experiência própria. Funciono na 7ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional e conheço os números que este governo atribui ao desporto, conheço os números que se gerem, conheço os números que ficam-se por se gerir e conheço a forma como a senhora Palmira Barbosa é tratada por esta gente. É tudo e muito obrigado. Muito obrigada. Já não...